Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um material que levanta uma questão que muita gente provavelmente já se fez, mas talvez não em voz alta. Com certeza. É um texto de um autor chamado Presbítero Marcos Benedito e o título já é uma provocação. Ficai aqui pregando o Evangelho. Só o título já diz muito, né? Exato. A pergunta central que ele coloca na mesa é bem direta. O que acontece quando a liderança de uma comunidade, que deveria ser a maior incentivadora da missão de ir e pregar, na prática parece dizer fiquem quietos por aqui? Sabe, é possível crescer na fé, ser um discípulo de verdade, num ambiente que parece ter esquecido o seu propósito principal? É uma tensão real. E o texto não foge dela, ele basicamente coloca o dedo numa ferida, sabe? Ele argumenta que existe uma diferença gritante entre só pertencer a uma organização religiosa e estar ativamente engajado na missão que, segundo ele, define essa organização. Certo. Nossa análise hoje vai ser sobre como o autor constrói esse argumento. Ele vai nos levar a olhar para os sinais de uma liderança que, na visão dele, se desviou, as características de um ambiente estagnado e, no fim, qual seria o papel de quem está inserido nesse contexto. Entendi. É um mergulho na crise que surge quando o que se fala no púlpito não se reflete na prática da semana. Exato. Então vamos começar por onde o autor começa. O alicerce de tudo. Ele argumenta que Jesus não deixou um cardápio de opções para a igreja. Deixou uma ordem, uma diretriz principal. Uma só. Uma só. E para ele, não há margem para dúvida. Ele volta direto na fonte, naquilo que é conhecido como a grande comissão. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou ide, fazei discípulos de todas as nações, isso não soa como uma sugestão, certo? De jeito nenhum. É uma ordem de marcha. É uma ordem de marcha. E o autor usa essa imagem de movimento como um critério para avaliar a saúde de uma comunidade. Ele não deixa essa afirmação solta no ar, sabe? Ele ancora isso em exemplos que são a base da fé cristã. Como, por exemplo? Pega a igreja primitiva, por exemplo, lá no livro de Atos. O motor do crescimento deles era o sair, o ir. E depois ele olha para o apóstolo Paulo que chega a dizer algo fortíssimo. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Nossa, é muito forte. Era uma urgência, uma compulsão interna. O ponto do autor é, se os modelos fundamentais da fé eram baseados em movimento, por que tantas comunidades hoje parecem celebrar a inércia? E essa é a provocação dele. Ele diz que uma liderança que passa 10, 20 anos sem criar nada novo. Exato, sem criar uma nova frente de pregação, sem enviar pessoas, sem ter um plano claro de evangelismo, está na prática ensinando com o seu exemplo que a ordem de Cristo é opcional. É negociável. É negociável. E isso me leva a uma citação que ele usa e que é muito forte de Lucas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Exatamente. É como se ele estivesse dizendo que chamar Jesus de Senhor é fácil, o difícil é obedecer quando a ordem te tira da zona de conforto. Exatamente. Ele estabelece que a obediência é a métrica. E a partir daí, ele constrói o próximo passo do argumento, que é onde, para mim, a análise fica ainda mais interessante. Ele conecta essa falta de missão a um ambiente que ele descreve como estagnação espiritual. Certo, e o que exatamente ele quer dizer com estagnação? Porque para alguns, estabilidade pode ser visto como algo bom, né? Como sinal de uma igreja madura. E é aí que ele faz uma distinção crucial. Para o autor, essa estagnação não é paz ou maturidade, é paralisia. Paralisia. Ele pinta um quadro bem vívido. Uma comunidade que passa 20, 30 anos exatamente no mesmo lugar. A mesma estrutura física, os mesmos cargos ocupados pelas mesmas pessoas, um grupinho fechado que toma todas as decisões há décadas. Sei. Não há novas ideias. Não há novos líderes sendo formados e enviados. Não há crescimento que não seja puramente vegetativo. Ele usa uma frase de Provérbios que é um verdadeiro soco no estômago. Qual? Onde não há visão,
o povo perece. Nossa, o povo perece. É pesado. Muito pesado. Ele está dizendo que a falta de movimento, a falta de um projeto missionário literalmente mata a vitalidade da comunidade. E a ideia de que vida gera vida é central nisso, né? Exato. Se nada novo está nascendo, talvez seja porque o que existe já não tem mais tanta vida assim. Precisamente. E ele contrasta essa paralisia com o modelo de Jesus. O ministério de Jesus foi todo sobre formar e enviar. Ele chamou 12, treinou-os e a ordem final foi: vão. Certo. Ele usa a passagem de João que diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. A lógica do autor é implacável. O DNA do discipulado é ser enviado. Uhum. Se um sistema não envia ninguém, se o objetivo é manter todo mundo ali, debaixo do mesmo teto, para sempre, então esse sistema, na visão dele, traiu o seu propósito original. Não é mais uma base de treinamento para missionários. Virou um clube social. O clube social. Isso me leva a outro ponto que o autor levanta, que é uma aparente contradição que ele observa em muitos lugares. Por fora, o discurso é todo sobre paixão, poder, avivamento, Sim. mas por dentro a realidade é outra. Ele chama isso de discurso pentecostal prática reformada. É uma sacada brilhante essa expressão. É ótima, né? Ela captura perfeitamente a dissonância. O discurso pentecostal aqui se refere à ênfase na experiência, no poder do Espírito Santo, na espontaneidade. Mas a prática que ele chama de reformada, e aqui é uma crítica à rigidez institucional, não à teologia em si, é de controle, burocracia, formalidade. E é uma centralização de poder que sufoca qualquer iniciativa. Exato. É quase como uma startup de tecnologia que tem pôsteres de "Inove ou morra" na parede. Mas para comprar um mouse novo, você precisa preencher 3 formulários e esperar a aprovação de 2 gerentes. Perfeito. Essa é a imagem. O discurso é moderno, mas a máquina é antiga e emperrada. O autor aponta para essa mesma esquizofrenia no ambiente espiritual. Ele até usa a citação de Jesus sobre o povo que o honra com os lábios, mas o coração está longe. E a análise dele vai mais fundo. Ele conecta essa necessidade de controle com a própria ação do Espírito Santo. Ele lembra daquela metáfora de Jesus em João 3, de que o Espírito é como o vento que sopra onde quer. Uhum. A conclusão do autor é que o vento não pode soprar onde todas as janelas estão trancadas pelo medo de perder o controle, onde um líder teme o crescimento de outra pessoa, onde qualquer nova ideia é vista como uma ameaça ao status quo. Não pode haver avivamento genuíno. A energia é gasta para manter a estrutura, não para expandir a missão. Isso. Ele chega a dizer que, nesses ambientes, o espírito é extinto ou entristecido, citando o apóstolo Paulo. É uma afirmação teológica muito séria. Ele está dizendo que o controle humano excessivo anula a ação divina. Sim. E esse desejo de controle, segundo o texto, se manifesta de uma forma bem concreta e dolorosa. As famosas panelinhas e o favoritismo. Ah, isso é universal. Totalmente. Em qualquer organização humana isso pode acontecer. Mas o autor argumenta que no contexto da igreja isso é uma negação direta do evangelho. Ele lembra da fala de Jesus: "Entre vós não será assim". Exato. No reino de Deus, a lógica deveria ser invertida. Mas o que se vê muitas vezes é a mesma política de favorecimento que se vê no mundo. E a forma como ele descreve isso é muito precisa. Ele diz que essa prática cria um ambiente tóxico, cheio de disputas não declaradas, inveja, frustração. As pessoas começam a lutar não pela causa do evangelho, mas por um lugar ao sol, por um pouco de atenção ou reconhecimento da liderança. Certo. Ele cita a carta de Tiago, que é bem direta. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Não tem meio termo. E a consequência disso, que o autor aponta, é devastadora. Ele diz que uma liderança que opera assim não forma discípulos de Cristo, mas súditos dependentes. Essa expressão é forte. É muito forte. Pessoas cuja lealdade não é a missão, mas a figura do líder. Elas dependem do favor dessa liderança para ter algum espaço, em vez de serem desenvolvidas e liberadas para usar seus dons livremente. Isso muda tudo. Muda completamente a dinâmica. O critério para a oportunidade deixa de ser o chamado à capacidade e passa a ser a proximidade e a lealdade ao grupo no poder. E isso nos leva ao que o autor chama de teste final,
o sintoma definitivo de uma liderança adoecida. Que seria? A reação ao sucesso alheio. Ah, O que acontece quando alguém de fora da panelinha começa a se destacar. Quando um pregador começa a atrair pessoas, um músico compõe algo que toca a todos, ou alguém inicia um trabalho social que dá frutos. Como a liderança reage a isso? entendi. O teste de fogo? Segundo o texto, se a reação for de medo, ciúme ou tentativa de controle, isso revela tudo. Tudo. Ele menciona o ato de remover um trabalhador ou um pregador não por algum erro moral ou doutrinário, mas simplesmente porque ele se tornou uma ameaça percebida ao poder estabelecido. Exatamente. E para mostrar que isso não é um problema moderno, ele vai buscar paralelos bíblicos que são assustadoramente atuais. Certo. O primeiro é a história do rei Saul e Davi. Davi era leal, trazia vitórias para Israel, era um herói. Mas quando o povo começou a cantar, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí o problema começou. A inveja e o medo de perder o trono consumiram Saul. A partir dali, o projeto de vida dele passou a ser destruir aquele que ele via como uma ameaça. Um paralelo poderosíssimo. O sucesso de Davi, que deveria ser uma bênção para o reino, foi visto como uma ameaça pessoal pelo líder. O segundo paralelo é ainda mais forte. Os líderes religiosos da época de Jesus, o texto aponta para a passagem em que eles dizem basicamente: se deixarmos este homem continuar, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar e a nossa nação. O medo deles era perder o poder. O medo não era de que Jesus estivesse errado, mas de que ele estivesse certo e, por causa disso, eles perdessem suas posições de poder e influência. O sistema deles estava ameaçado. Nossa, colocar essas duas histórias lado a lado deixa o argumento do autor muito claro. Ele está usando a própria Bíblia para dizer: cuidado, líderes inseguros que se sentem ameaçados pelo sucesso dos outros estão repetindo alguns dos piores exemplos da história. Exatamente. E ele finaliza o ponto com aquele critério do próprio Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. A ironia trágica é que, nesses casos, o fruto é bom, mas a árvore é cortada mesmo assim por razões erradas. Exato. Se o fruto é bom, mas o obreiro é removido por inveja ou medo, a motivação de quem o remove fica exposta. E isso nos traz de volta ao ponto de partida. Se uma pessoa está nesse tipo de ambiente estagnado, controlador, baseado em favoritismo e com medo do crescimento dos outros, o que ela faz? Como ser um discípulo ali? É a pergunta de $1 milhão. Depois de todo esse diagnóstico, qual é a prescrição do autor? Bom, a resposta que ele oferece é descrita como dura, mas libertadora. E ela se resume a um princípio. A obediência a Cristo está acima da lealdade a qualquer sistema ou líder humano. Certo. Ele não prega uma rebelião anárquica, mas um chamado ao discernimento profundo. A base para isso é a resposta dos apóstolos quando foram proibidos de pregar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, a submissão a uma liderança não é um cheque em branco. Ela é condicional à fidelidade dessa liderança a Cristo e à sua missão. É isso. Exatamente isso. O autor argumenta que o discipulado verdadeiro não é submissão cega a sistemas falidos. Ele usa outra imagem forte de Jesus, a dos cegos guiando os cegos, onde o resultado inevitável é que ambos caiam no barranco. Entendi. Ficar em um lugar por lealdade a um líder que abandonou a missão é, na visão dele, escolher cair no barranco junto com ele. Então, no fim das contas, a escolha é sobre a quem pertence a sua lealdade final. O texto deixa isso bem claro com uma última citação, do apóstolo Paulo, que é muito reveladora. Sim, a citação é: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A beleza e o perigo dessa frase estão na condição. Na condição. Paulo não diz, sejam meus imitadores, ponto final. Ele diz, enquanto eu imito a Cristo. A implicação é clara. No momento em que a liderança deixa de imitar a Cristo em seu caráter, em seu amor pelas pessoas e, crucialmente, em sua dedicação à missão, o discípulo tem uma decisão a tomar. Uma decisão difícil. Muito. A lealdade primária, segundo o autor, deve ser sempre com o modelo original, não com a cópia. Então, para fechar o raciocínio do autor, o que fica claro é uma ideia quase subversiva.
A lealdade do cristão não é, em primeiro lugar, com a instituição ou com o líder, mas com a missão que Jesus deixou. Uhum. E se a instituição, através de sua liderança, trai essa missão, a escolha se torna inevitável. Isso muda completamente a dinâmica de poder e responsabilidade dentro de uma comunidade. Muda tudo. A responsabilidade é devolvida ao indivíduo. O texto é um chamado para que cada um avalie: o ambiente em que estou me impulsiona para a missão ou me prende na inércia? Certo. É um foco na responsabilidade da liderança em enviar, como vimos, mas também na responsabilidade do discípulo em ir, ou, no mínimo, em discernir se o caminho que estão lhe mostrando leva, de fato, ao destino que Cristo apontou. É uma análise muito poderosa. Sem dúvida. E me deixa com uma questão final para reflexão. Algo que o texto não chega a explorar, mas que fica ecoando. Ele foca muito na falha da liderança e na escolha do indivíduo. Mas e o meio do caminho? Como assim? Se a liderança falha e o indivíduo se sente paralisado, qual é o papel da comunidade do corpo da igreja como um todo para corrigir um curso que se desvia? Onde reside a força coletiva para talvez reacender a chama da missão original quando o sistema parece ter entrado em curto-circuito? É uma pergunta